E aí, galerinha, voltamos agora para mais uma aula de Geografia de Rondônia. Eu e meu brother, professor Jorge Adelson. É isso aí, galera. É o seguinte, né? Vamos fazer esse resumão aí. Bora! Na tranquilidade. Exatamente. Né? Sempre suave na nave. Com certeza. Porque vai dar tudo certo. Já deu. Vamos lá, sem mais delongas, vamos Bora pro quadro. Vamos lá, meu diretor. Aula 17.1, Geografia de Rondônia, nossa aula de revisão geral, como o professor Jorge falou. Nessa aula, professor Jorge, a gente vai falar sobre revisar, né? Que já falamos durante a aula. Sobre a vegetação de Rondônia. Eita, não pegou a canetinha, deixa eu pegar aqui. Vegetação de Rondônia, o que mais? Hidrografia rondoniense, que a gente dividiu essa aula em duas partes, né? Então aqui nós teremos duas aulas, parte 1 e a parte 2 com essa temática. E a gente vai fechar o conteúdo da nossa primeira avaliação com o meio ambiente, professor. Beleza, lá na aula 4.1, Rogério, a gente falou sobre a questão da biosfera, a gente fez aquela pequena abordagem, né, genérica, né, generalizada, exato, que vem lá da geografia geral. É isso? Muito Depois bem. A gente viu a questão da floresta ombrófila aberta, a floresta ombrófila densa, a floresta estacional semidecidual, a de transição ou de contato, o cerrado, a formação pioneira e a capinarana e o mirizal. Muito bem. Beleza, então essa biosfera que o aluno vê, né, em biologia, em ciências, é visto também em geografia. Muito que bem. É esses elementos naturais que favorecem o desenvolvimento da vida, de todos os seus elementos que funcionam como uma máquina, onde cada um tem a sua importância. É um sistema. É isso? Muito Esse bem, professor. sistema todo acontece na atmosfera. Essa atmosfera que faz com que haja a vida no nosso planeta. Exato. Então, a vegetação de Rondônia, a gente tem, como falou, 8 tipos principais, que são a floresta ombrófila aberta, a ombrófila densa, a floresta estacional semidecidual, de transição ou contato, cerrado, a formação pioneira, a capinarana e o mirizal. Professor Jorge, antes de avançar, já quero relembrar nossos alunos o seguinte, que a floresta que predomina em maior parte do nosso território não é a floresta ombrófila densa, até porque esse estado passou, né, por todo esse processo aí de transformação a partir da sua ocupação. Então, a maior parte da floresta dentro do estado de Rondônia, a gente vai encontrar a floresta ombrófila aberta. Muito bem. Então, aí a gente vê, né, o aluno, inclusive, nossos alunos são acostumados em ver essa vegetação. É isso, em todo o estado de Rondônia ela tem. Muito bem. Obviamente que não vai ser em todo o estado de Rondônia. Tem outros lugares que ele pode estar vendo cerrado. Com certeza. Não é isso? Cerrado, mirizal. Beleza, vamos lá. Então, essa floresta ombrófila aberta, como o professor falou, é que compõe a maior parte da vegetação de Rondônia. Exato. Aí nós temos a floresta ombrófila densa. Essa floresta ela é mais fechada, ela tem as suas copas fechadas, porque a quantidade de árvores próximas uma da outra é bem maior do que a floresta ombrófila aberta. Então, aqui a penetração da luz se torna um pouco mais difícil. Beleza, Rogério? Isso mesmo. Beleza, então olha só, a vegetação de Rondônia. Aí a gente tem aí o mapa de Rondônia, Rogério, onde a gente evidenciou aí a classe de cobertura e o uso da terra em Rondônia. Então, a gente tem essa parte em laranja, vou até apagar aqui, é a parte agrícola, né? Eu não sei se está parecendo laranja, um esverdeado. É verde, né? Um verde. Isso, então você pode ver que ela está em toda a parte desse mapa de Rondônia, juntamente com a questão do pasto. Exato. São as que nós mais temos, é pasto e área agrícola, ok? E aí a gente tem um mosaico de ocupações em área florestal também. Mas a gente também pode observar que nós temos vegetação de floresta nativa. Não é isso? Exato, professor. No entanto, Rogério, o que o aluno também pode observar, e eu vou mudar a cor aqui, é que nós temos, vou colocar preto, que o aluno tem que entender que essa ação antrópica se dá principalmente ao longo da BR-364. Muito bem. Não é isso?
A partir dessa ocupação, né, nas proximidades que foram Isso. formando a maior parte dessas cidades Isso. aí do estado de Rondônia. Exatamente. E aí a gente também viu que nós temos 3 matas de floresta amazônica. Exato, professor. A mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. Bem, aqui você está vendo que tem o nível do rio, ok? Rogério, vamos mudar aqui? Vou botar aqui professor. uma cor verde, uma caneta de cor. Deixa eu ver aqui. Coloca aí uma... Azul. Azul. Aqui, ó. O nível do rio. Essa parte aqui, que está tracejado, é o nível do rio normal. Só que tem a época da cheia. E o aluno ribeirinho, ele tem isso uma noção bem mais forte, mais intrínseca à sua vivência, do que o aluno que não está à beira do rio. Que aqui, É no isso? caso, em Rondônia, na região amazônica, geralmente vai de outubro, novembro, começa a chover Isso. até em abril, mais ou Isso. menos, né, professor Jorge? Esse período. Exatamente. Só que aí nós temos 3 tipos de floresta aqui na Amazônia. É a mata de terra firme, aquela que não inunda, ela é seca o ano inteiro, ok? Aí nós temos a mata de várzea, essa mata de várzea aqui, essa parte que temporariamente fica alagada, ok? E a mata de igapó, vou apagar tudo novamente, esta sim é permanentemente Inundada. alagada. Isso. Muito Então, bem. tá aí as 3 matas de floresta amazônica. Beleza, na aula 5 a gente viu a questão da hidrografia de Rondônia, a bacia do Rio Madeira, a bacia do Rio Guaporé, Mamoré e Machado. Então, quando falamos da hidrografia do estado de Rondônia, presta atenção aqui, vamos fazer a nossa revisão sobre essa parte da aula, quando falamos da hidrografia. Deixa eu pegar aqui a canetona. O nosso rio principal, como falamos durante a aula, já sabemos que é o Rio Madeira. Que o Rio Madeira, né, professor Jorge, ele é um rio muito importante também para o abastecimento da nossa bacia principal aqui da região norte, que é a bacia do Rio Amazonas, né? Exatamente. Então, o Rio Madeira, só para relembrar. E nós temos aqui na estrutura que formam a bacia hidrográfica do Madeira, os seguintes rios, ó. Bacias, né? A bacia do Guaporé, bacia do Mamoré, a do Abunã, bacia do Jamari, bacia do Machado, né? Coloquei do Madeira aqui também, né? Só lembrando que falamos durante a aula também que esse Rio Machado, lá no concurso, lá na sua prova, pode vir como Rio Machado ou Rio de Paraná. E a bacia do Rio Roosevelt. Então, o total dessas bacias, a gente vai ter a formação dessa grande bacia hidrográfica, que é a bacia do Madeira. Hidrografia de Rondônia, nós temos aí, né, professor Jorge, os principais rios, e aqui, mais uma vez, lembrando, ó, leitura da legenda. Então, a gente observa aí cidade, aeroporto, limite do estado, e o que interessa é que a gente está falando dos rios principais aqui dentro do estado de Rondônia, professor. Exatamente. Então, olha só. Aqui está a bacia do Guaporé, aqui é do Mamoré, aqui é do Madeira. Então, a gente pode perceber, Rogério, que a gente tem essas bacias principais do Ji-Paraná, aqui. Então, a gente vai perceber que todas vão desaguar aqui em Porto Velho, Muito do bem. Madeirão, ok? Paga aí para ver, né? Isso. Pronto. E vai olha. vir aqui para Rio Madeira, beleza? Exatamente. Vamos lá. Então, ela faz parte, a hidrografia de Rondônia faz parte da bacia amazônica, não é isso? Muito bem. Que é a maior bacia hidrográfica do planeta, sendo o Rio Amazonas o seu rio principal. Exato. Aqui a imagem, olha só, essa pontinha aqui em Porto Velho, ó, ela vai ser a bacia do Rio Madeira, é isso? Que vai desaguar lá no Rio Amazonas. Muito bem. Então, o Rio Madeira é o nosso principal rio do estado de Rondônia. Ele é formado a partir da união do rio Mamoré, né? E do rio Beni, nessa porção oeste do Rondônia, próximo ali à cidade de Nova Mamoré. O Rio Madeira, uma observação em relação a esse rio. Maior parte do Rio Madeira não está localizado dentro dos limites do estado de Rondônia. A maior parte dele compreende, né, a região do Amazonas, professor Jorge. Só essa observação. Aí nós temos aí a observação que é navegável durante o ano inteiro, e aí nesse período que a gente acaba vivenciando, principalmente depois de setembro, outubro, vem o período da seca, né?
E esse período da seca, a cada dia tem se intensificado ainda mais a cada período mais quente do estado de Rondônia por conta desse assoreamento no leito do rio, dos sedimentos, né, que é depositado a partir da erosão. E ainda tem a questão do efeito estufa, né? Muito O bem. aquecimento global, né, Rogério? Exatamente. Está interferindo, inclusive, já nos rios da Amazônia. Exato, professor Jorge. Então, o Rio Madeira, nascente na Bolívia, na Cordilheira dos Andes, e a foz do nosso Rio Madeira, né, vai ser o Rio Amazonas. Daí a visão geral das bacias hidrográficas de Rondônia, beleza? Vamos lá. Os cursos que nascem em território rondoniense são afluentes e subafluentes do Rio Madeira, ou seja, toda essa bacia hidrográfica vindo aqui do sul de Rondônia, Rogério, isso aqui está... Pega uma caneta mais fina, vai. Vem para o sul, mas retorna para cá, indo em direção ao Rio Madeira. Muito bem. Ok? Aqui, ó, relembrando, vamos lembrar aqui para o aluno, que aqui tem um grande divisor de águas, ok? A Serra dos Pacais Novos, não é isso? E a Serra dos Parecis. Beleza? Fazendo com que a água corra para cá e a água corra para cá. Muito bem. Então, sobre a questão, vamos falar com eles rapidamente antes de avançar, professor Jorge. A gente observa essa imagem que você está vendo na tela do Rio Madeira e a gente está falando da sua importância econômica. Então, quando falamos da importância econômica do Madeira, professor, ela é importante para o escoamento da produção, vamos colocar aqui do estado de Rondônia, de grãos, o abastecimento de vários produtos, né, para o estado do Amazonas. É importante também para o abastecimento, é importante para as comunidades tradicionais, então ele tem toda a sua importância aí quando a gente fala do Rio Madeira, a importância econômica, certo? Perfeito. Vamos lá no quadro. Avançando aí a gente verifica aqui, né, toda essa questão desde o porto, aí, né, da questão dos grãos, da soja, do próprio combustível que chega aqui em Rondônia, que vem do estado do Amazonas. Então, a gente tem subafluentes, né, do bacia do Rio Madeira, que é o Rio Mutum-Paraná. Opa, agora eu ia marcar, Rogério, eu foi riscar, né? Não gostei dessa cor dessa caneta, não, mano. Beleza, vamos aqui então. A bacia do Rio Mutum-Paraná, de novo, vamos mudar. Vamos aqui, marca texto. Pronto. Mutum-Paraná, a bacia do Rio Jaci-Paraná, a bacia do Rio Jamari e a do Rio Roosevelt. Beleza? Então, a gente vê aqui uma imagem de satélite mostrando a bacia do Rio Jamari, ok? Gente, só relembrando para vocês que a bacia do Rio Jamari nasce lá nos Parecis, na Chapada dos Parecis e deságua também no Madeira. Muito bem. Juntamente com o Rio Candeias e tem uma área drenada de aproximadamente 29 mil quilômetros quadrados. Está instalada na bacia do Rio Jamari, né, a usina de Samuel, que tem a capacidade para gerar energia elétrica na ordem de 210 megawatts de potência. Aí tem o Rio Roosevelt, né, que ele é conhecido internacionalmente, porque quem navegou por lá e deu o nome ao rio, né, uma homenagem, foi o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que visitou este rio lá nos idos de 1930, século passado, junto com o Marechal Rondon, que foi uma expedição, levaram várias pessoas, vários especialistas da época, Rogério, para estudar. Inclusive, era chamado de Rio da Dúvida, porque não se sabia onde ele iria desaguar, beleza? Exato. Agora vamos falar sobre a questão do meio ambiente, a biodiversidade da floresta, aula 7, desmatamentos e queimadas. A gente tem aí a imagem que mostra a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional, a gente pode falar, né, Rogério? Exatamente. E a Amazônia só, né? Porque tem a Amazônia brasileira, tem a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional, né? Muito bem. Então essa primeira imagem aqui, ó, corresponde à Amazônia Internacional, que tem aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, compreende aí 9 países, 50% do continente sul-americano, é a área dessa Amazônia aqui no sul da América. O bioma é o amazônico e a floresta
equatorial, né? O clima também equatorial, em boa parte equatorial, quente e úmido nessa região. Então, só uma observação. Nós temos aí 7 milhões de quilômetros quadrados. Maior parte dessa floresta amazônica a gente vai encontrar dentro do território brasileiro. Então, dos 9 países que compreende a Amazônia Internacional, a maior parte dessa floresta é dentro do território do Brasil. Já a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ela é do Brasil, ela é só no Brasil. Muito ela bem. foi criada lá no governo Getúlio Vargas. Tem 56% da população indígena brasileira que usa essa Amazônia como o local de sua moradia. Ela é 59% do território brasileiro, Rogério. Olha só o tamanho, né? Exato. Compreende 9 estados. Coincidentemente, né? Também lá na Amazônia Internacional são 9 países, né? E desses 7 milhões de Amazônia, 5 milhões é a Amazônia brasileira. É muito, né? Né? É grande demais, Muito hein? grande dentro do nosso país, né? Exato. Ou seja, nós temos a maior parte da Amazônia. E Rondônia, né, faz parte desse bioma amazônico, né, professor Jorge? E aí nós temos essa imagem agora que representa essa questão de ocupação dentro do estado de Rondônia, no seu processo de colonização. Nós temos uma imagem aqui de 1975 e uma imagem mais recente de 2011. Então a gente consegue certamente observar que em 1975 nós tínhamos uma área bem mais preservada, porque foi a partir dessa década principalmente que começou esse intenso fluxo migratório. Aqui a gente observa, né? Vamos trocar aqui, pegar um preto aqui, ó, uma canetinha rapidamente. A gente observa, né, professor Jorge, aqui a BR-364, e a partir dessa construção que começou as demais ocupação. E aqui em 2011 essa imagem retrata muito bem essa transformação da paisagem dentro do nosso estado. Pela ação humana. Né? Pela ação humana. Beleza, então os municípios que mais desmataram no primeiro semestre de 2020, olha só, primeiro campeão, Porto Velho, depois Candeias, Cujubim, Nova Mamoré. Então a gente precisa melhorar esses números, né, Rogério? Sim. Desmatar, a gente está precisando. Exatamente, em Porto Velho, principalmente aí por conta desse avanço realmente da pecuária e também de grãos aqui, no caso, como a soja, né, professor Jorge? Que antes era mais concentrada lá no Cone Sul, agora também temos em Porto Velho. Então a Amazônia tem essa importância, não só para nós, mas para todo o planeta. E essa afirmação ela é verdadeira e se baseia nos fatos de que o Brasil, a Amazônia ela participa da regulação das chuvas em quase todo o Brasil e no mundo, né, Rogério? Muito bem. É isso? Só lembrar dos rios voadores, né? Aham. Aqui da Amazônia, que abastece também a Cordilheira dos Andes e o sul do Brasil. E influencia o regime das chuvas em toda a América do Sul e representa a maior biodiversidade do planeta Terra, sendo que muitas espécies nem sequer foram descobertas e a gente pode destruir elas antes de serem conhecidas. Exatamente. Né? E a gente falou isso durante a aula. Aí, ó, a gente falou também sobre a questão do desmatamento. Ela tem consequências graves, como nós falamos, a perda da biodiversidade. A gente, quando desmata e queima, a gente expõe o solo à erosão. Exato. Tem essa perda desse serviço ambiental, dessa ecologia, né? Aham. Expõe essas terras à desertificação, obviamente contribui para o aquecimento global e a contribuição para a intensificação do efeito estufa, porque o desmatamento libera quantidades significativas de gases do efeito estufa, Rogério. Exatamente. Então, galera. a palavra de ordem é preservar, né? Muito bem. Preservar. E a gente sabe que o aluno agora vai ter um momento aí para fazer uma prova aí que vai dar tudo certo, Rogério. O que Com tu acha? certeza. Então a gente... Tá suave na nave? Suave na nave, né, professor? Nós desejamos aí para vocês uma excelente avaliação de Geografia de Rondônia. Concentração, galera, porque a avaliação está de acordo com o que foi trabalhado nas aulas e ainda vê essa colher de chá, que é a revisão. É isso aí. Então aproveita e arrepia também aí na sua avaliação de Geografia de Rondônia. Boa prova. Tchau. Tchau.